tarde. Espero que tenham sido um chegante almoço para recuperar as forças. E vamos dar início à nossa mesa. Vamos dar início à que estava programada, a nossa mesa redonda, que eu e a Elizabeth, e juntamente com o Paulo e com a Ana da Figueira da Foz, colocámos documentar coleções não europeias, abrir caminhos, agilizar rotas. O fundamental desta mesa redonda é nós, enquanto protagonistas do projeto do Laboratório Interface, no final destes 2 dias de trabalho, temos alguma matéria para sistematizar, fazermos o balanço destas coisas, não há conclusões, de modo a ser colocado na página do projeto e depois na página do Interface, que já tem uma pessoa que vai tratar da comunicação. Obrigada, Fátima. Muito boa tarde. Agradeço imenso o convite da Elizabeth. Este é um projeto que eu admiro imenso. Estou envolvida desde o princípio, acho eu, tenho ido às vezes quando posso, e vejo que o projeto está a crescer e acho que vai ser um projeto seminal nesta área em Portugal. Portanto, é preciso continuar, é preciso pensar o que é que segue, embora ainda esteja só ao meio, não é? Mas é preciso realmente consolidar uma série de coisas e juntar esta malta, continuar a trabalhar. Eu estou mais interessada na volta à sala, isto é, gostava imenso de vos ouvir e preferia estar numa posição um bocado passiva e ouvir as perguntas e discutir. E por isso trouxe só umas notas, um bocado soltas, mas que são para começar. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não vou usar o termo coleções não europeias. Não gosto do termo. É coleções coloniais, que a gente está a falar, é coleções coloniais que eu vou dizer. Tá? Não estou a falar de coleções finlandesas, ou coleções chinesas, ou também, até pode ser, mas não, é num contexto colonial que estou a falar das coleções que eu vou falar. Também é preciso dizer que o meu percurso, e também vou dar porque não vou sobrepor, não vou repetir a mesma coisa que a Ana Godinho e a Catarina Mateus e a Catarina Simões falaram, portanto eu não vou falar propriamente do museu, apenas no sentido, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, apenas no sentido em vou dar a minha experiência, aquilo que me aconteceu, o que eu aprendi, o que eu tenho para partilhar, porque a minha vida não começa, eu chego às coleções coloniais um bocado por acaso. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que a minha dedicação pelos museus e as coleções foi sempre, a entrada foi sempre pelo património científico. Valorização do património científico, das universidades, das escolas, dos hospitais, sempre me interessou, na medida em que eles podem ser e devem ser mobilizados para, sobretudo, a investigação em história da ciência e da tecnologia. É isso que eu me tenho dedicado nos últimos anos, a treinar, a dar formação a historiadores da ciência para que passem a considerar a cultura material da ciência, portanto, aquilo que resulta da investigação e do ensino das ciências, no seu sentido mais geral, em pé de igualdade com os artigos. Porque eu achava que era, não sou só eu, não é? Há muita gente que pensa que é impossível que as narrativas tradicionais de história da ciência possam refletir a realidade quando ignoram os milhões de objetos e de artefactos que existem nas academias das ciências, nos hospitais, nas universidades, nos museus. Portanto, esse foi o meu ponto de entrada. E eu confesso que um dos argumentos que eu usava com os alunos e também, enfim, em práticas de divulgação, é preciso estudar os objetos e os ciclos de uso dos objetos para depois poder contar a história desses mesmos objetos. Porque nesses objetos e na materialidade desses objetos são encapsuladas as práticas estão lá, estão na materialidade. Mas às vezes eu tinha dificuldade em encontrar exemplos em que pudesse dizer, olha, estás a ver, estão aqui, olha, as práticas estão aqui. Era difícil. Dá-se, fast forward para 2015, dá-se a entrada das coleções científicas, do património científico, também edificado, também Jardim Botânico Tropical, do Instituto de Investigação Científica Tropical,
na Universidade de Lisboa em 2015, e esse não é o meu primeiro contacto com as coleções do ICT. Eu conhecia-as na perspectiva do património científico e com um conjunto de pessoas que entrou, entre as quais algumas estão aqui, está ali a Marta Costa, está a Ana Godinho, as pessoas que vieram do ICT e conheciam as coleções, chamaram a atenção, e tenho aprendido imenso com elas, aliás tenho aprendido tudo com elas e com as pessoas que vieram. Mas eu não encontro melhor exemplo de articulação entre as práticas e os contextos das ciências do que as coleções coloniais. Depois posso explicar isto na discussão. Portanto, estamos a falar de 118 missões entre 1883 e 1976. 2,5 milhões de objetos, 95% inventariados, 5 a 7 km de arquivo, todas muitíssimo bem documentadas, tudo está lá, nos relatórios de campo, tudo. E entradas na Universidade em 2015 já disse. Antes de começar qualquer debate sobre estas coleções, ou outras coloniais, de natureza colonial, eu gostava de dizer o que é que eu acho que inquina. Será que essa palavra existe? Inquina? Parece um bocado político. Há política é que usa muito. O que é que perturba o debate? E eu acho que há várias coisas que perturbam o debate. Uma é a palavra descolonização, que já não quer dizer absolutamente nada. Tá? Usa-se tudo, desde descolonizar a física, descolonizar a luz, descolonizar a moda. Portanto, é uma palavra que já não quer dizer muito pouco e que está centrada na Europa. Uma coisa que eu não me tinha percebido, mas em Kyoto, quando foi a reunião do ICOM, a reunião geral do ICOM, eu estive num museu universitário em Kyoto, em que eles tinham vestígios humanos de povos que o Japão, não é, colonizou, o grande império, não é, foi, já não lembro onde é que era, acho que eram coreanos. E eles tinham vestígios humanos, eu entrei na reserva dos vestígios humanos e pensei, então, mas isto aqui não levanta problemas, não discutem, não... isso é tudo uma questão centrada na Europa. Portanto, é Europa, a descolonização é Europa. Os outros países não se refletem necessariamente nisso. Eu espero que seja melhor. Eu quero ouvi-la. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que fala-se muito e faz-se pouco. Quando se há estes debates, acho que se fala muito. E o problema de se falar muito é que este problema, o problema das questões coloniais, com tudo o que tem envolvido, é um problema avassalador quando se fala em teoria. Quando se começa a fazer, começa a ser mais simples. Depois, eu acho que a questão da restituição domina logo o debate público. Vai-se logo, não há cá mais conversas de mais nada, é tudo direto à questão, restitui, não restitui? O que é que restitui? Isso está no fim de uma linha para mim, não é? A questão da restituição. E é super complexa. E é preciso rigor histórico. E normalmente, quando a gente fala logo em restituição, estamos a atacar, a fazer um short circuit e estamos só a ir pela superficialidade das coisas. Depois, a um nível mais técnico, parece-me que a questão da discussão dos objetos sensíveis são um bocado dominados pelos objetos da arqueologia e da antropologia, incluindo a antropologia física, embora eu tenha percebido, foi uma das coisas que eu aprendi com as coleções do ICT, é que há muito mais objetos que podem levantar questões de identidade, de propriedade, de autoridade, de responsabilidade. Pronto. Tendo dito isto, que é o que eu acho que mina um bocado os debates públicos sobre o assunto, não quer dizer que seja esse, tá? É só para dizer o que é que às vezes me dá frustração. O que é que foi muito difícil e o que é que foi fácil e que lições é que eu tenho para partilhar convosco aqui hoje sobre este processo que começou em 2015. A primeira é que nós não podemos começar um processo de descolonização, agora falta a melhor palavra, tá, para simplificar, sem sermos muito claros internamente quais são os nossos pilares, os nossos valores. Os museus não estão habituados a pensar em termos de valores, embora eu acho que está na Constituição dos museus, e sobretudo questões de justiça social, questões de inclusão, questões de empatia,
estão desde, pelo menos, 1972 e a Declaração de Santiago, do Chile. Tá? Portanto, isto agora só torna as questões mais urgentes, mas não é nada de novo que nós temos que nos preocupar. Mas a questão dos valores é importante por causa da cultura institucional. Não é trivial nós recentrarmos as nossas práticas em ouvir os outros, em virarmos para fora e ouvir os outros e, eventualmente, ceder autoridade, ceder poder. Isso é uma transformação cultural absolutamente enorme, difícil, com muitos para a frente e para trás, com muitas tensões internas que têm que ser todas logo ali dissecadas, resolvidas, a ir avançando. E por isso é muito importante em que é que nós acreditamos enquanto museu. Sim. Depois, esta foi uma lição que eu acho que é muito importante. Depois, a dificuldade, as pessoas falam muito em auditorias de proveniência, eu acho que ontem comentei a seguir à apresentação das Catarinas e da Ana, mas o trabalho que é preciso fazer não se deve subestimar. O trabalho, os recursos, o tempo e a formação técnica. Em História, é preciso haver gente com formação em História, porque é preciso cruzar fontes documentais com fontes materiais para fazer as auditorias de proveniência. É preciso ir aos arquivos que estão às vezes espalhados como vírus. Eu acho que essa questão é muito importante. Nós, neste momento, eu não posso dizer quais são, mas daqueles 2,5 milhões de objetos, reduzimos a 6 objetos que são altamente problemáticos. Não posso dizer quais são porque ainda não disse ao meu reitor. É só por isso, porque senão dizia-vos. E acho que tenho o dever de lhe dizer primeiro quais são. Aliás, este processo é um processo que nós temos que articular, evidentemente, com a tutela. Mas esses 6 conjuntos de objetos são aqueles objetos, 3 dos quais eu acho que merecem reflexão de restituição. Outra lição que eu aprendi foi que a restituição não é só de objetos, é também de dados. E no caso das coleções científicas, isto é extraordinariamente importante. Há uma convenção chamada Convenção de Nagoya que obriga os povos de primeiro mundo a devolver aos povos de terceiro mundo os dados botânicos, zoológicos, antropológicos que foram adquiridos e que estão na Europa. Portanto, os dados. É por isso que existem aquelas grandes bases de dados biológicas e não é só por isso, mas é também por isso, porque faz parte dessa restituição de dados. E depois é muito importante trazer a público, para concluir. É importante trazer a público o debate interno, é importante trazer a público as coleções, mostrar os casos problemáticos que nós achamos, o processo que foi feito, o processo que, em geral, deve envolver, embora eu tenha dúvidas sobre em que momento, se é em todos os momentos, talvez não, mas que deve envolver as comunidades de origem e, sobretudo, os nossos colegas profissionais dos museus dos países de origem, que é uma coisa diferente das comunidades de origem aqui, tá? Acho que são duas relações um bocadinho diferentes, mas é preciso envolvê-los a todos e é preciso ter a humildade e a segurança de sair do nosso local de conforto e de dar o lugar aos outros. E elas ontem não falaram, mas eu não vou falar agora na introdução, sim, já sei, mas há uma exposição que eu tenho um orgulho enorme, uma exposição que nós temos agora no museu que tenho um orgulho enorme, que se chama Desarrumar os Arquivos Coloniais. Uma das curadoras esteve cá ontem, que foi a Catarina Mateus, e essa exposição foi uma exposição em que teve a participação de 17 curadores e o museu saltou fora e deu total liberdade de narrativa, de escolha de objetos, total liberdade editorial. Eu confesso que estava com um bocado de medo, mas achei que esse passo tinha que ser dado.
E hoje olho para a exposição e digo, nós não podemos conseguir fazer isto. Tenho imenso orgulho naquela exposição e lá está, os tais passos que é preciso dar concretos, em vez de estar blá 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 blá, e deve ser assim, e deve ser assado, é preciso ir avançando, procurando ouvir as pessoas, e essa talvez é a coisa mais importante. E cedendo, quando é necessário, o lugar da autoridade que o museu tem. E isto é muito difícil para os museus. E é isso para já. Muito obrigada. Os 10 minutos que disse. Foi. Impossível. Não. Quero usar a mesma metodologia. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. O meu trabalho não foi muito facilitado porque a Marta passou na palavra, não é? Ela falou na necessidade de partilhar isso com o público. Pronto, eu sou aqui completamente outsider. Eu, se calhar, não deveria estar aqui, porque não tenho tal conhecimento acadêmico que vocês todos têm, que fazem aqui parte. Eu venho aqui representando aqueles que não sabem. Eu venho aqui representando aqueles que querem saber, têm direito a saber e que não sabem. E, portanto, precisam de mim, como interlocutora, e precisam de vocês, como pessoas que façam saber à opinião pública aquilo que é relevante. Eu acho curioso, essa imagem não era para estar aqui tanto tempo, enquanto a Marta falava, mas há aqui uma série de coincidências, desde ontem, que começaram a acontecer e que eu acho interessante serem sublinhadas. Primeira, a vertente que a Fátima aqui falou, cidadãos. Nós estamos aqui, eu estou aqui como profissional de jornalismo, mas estou aqui como cidadã. E isso interfere, vocês percebem pelo meu sotaque, eu venho de um país originário, eu venho de um país colonizado. Essa cabeça que está aqui, está guardada nas reservas desse mesmo museu, é do meu país originário. E, portanto, sem que isso fosse combinado, essas múltiplas condições se fazem ver aqui, acho que é importante que elas sejam reconhecidas. Além disso, eu acho também importante sublinhar um aspecto que foi ontem referido, que é o aspecto das emoções, e que isso vem explicar também, em parte, o meu trabalho. Não essas pessoas, e achei interessante também a Marta não ter usado a expressão restos humanos. Esse foi o meu último trabalho, é por isso que está aqui, com todas as suas falhas. Uma das falhas foi ter chamado o Dr. Antônio Carvalho como diretor do Museu de Antropologia, porque eu, no meu subconsciente, sempre que refiro, pensei em antropologia no sentido de tratar do homem, não é? E não arqueologia, mas pronto, isso há de se resolver, o subconsciente há de atender isso. E, portanto, com todas as falhas que possa ter, é o último trabalho que foi feito. Uma das críticas que eu sei que suscitou era da exposição dessa imagem tão explícita, não é? Tão clara, que nós se calhar não gostamos de ver, que nós, e agora eu falo do meu outro lado, do meu lado também europeu, já que eu vivo aqui já há mais de 30 anos, que é, nós preferimos ter esses objetos e não restos, porque eu achei muito interessante a Marta ter usado, não ter usado a expressão restos, que me criticaram também, não ter usado, ou seja, a pessoa está sempre errada. Se diz remanescentes humanos, é que devia ter dito restos humanos. Se informa antes com os especialistas, se pergunta qual é a palavra correta a dizer, dizem que é remanescente, se usa remanescente, está errado também. Então, esse papel do interlocutor é sempre um papel também muito delicado, nunca se atende a todos, né? Mas voltando, a questão das emoções que foram ontem levantadas, está sempre aqui muito presente, porque não são objetos, não é? Não são bens culturais, como às vezes eu próprio tenho que escrever, para não repetir palavras ou para tentar simplificar para o meu leitor. Foram pessoas, não é? E são pessoas que estão reservadas, guardadas, que têm uma história. Eu, como pessoa vinda de um país originário, como interlocutora, quem cabe colocar perguntas, eu acho que são também essas as perguntas que faltam colocar aqui. Qual é o contexto? Qual é a história? Quem são essas pessoas? Como é que foram trazidas? Por que vieram para cá? Portanto, acho que a minha presença nessa mesa é muito meritória, não por mim, mas pelo convite que me foi feito, porque permite trazer aqui a esse estatuto alguém que venha vos dizer que é importante que vocês respondam. Eu, de certeza, que vou lhe perguntar daqui a uns meses que objetos são esses, que 6 objetos são esses. Porque, para mim, isso é interesse público. Se há aqui algo que tem que ser dito à população,
O que nós temos? O que é o nosso patrimônio? É nosso? É do outro? Nós o preservamos? Nós só o escondemos? Nós guardamos? Ou nós preservamos e escondemos? E temos aqui também nós uma múltipla tarefa. Nós devemos dizer que temos isso, devemos partilhar, devemos devolver. São todas essas perguntas que eu vou continuar a fazer. Isso tudo foi fruto das tais coincidências. Hoje de manhã não consegui assistir à sessão que estive a trabalhar no Museu da Ajuda, Museu Nacional da Ajuda, e isso era só, pronto, com todas as falhas do meu trabalho, eu assumo, mas esse trabalho surgiu, eu consegui projetar de um outro trabalho do ano passado no New York Times, que é um jornal, pronto, também não é nenhum tabloide, o Expresso também não é, mas é mais reconhecido que o Expresso, com todas as razões para isso, eu já conheço, que fez um artigo que eu li como cidadã, como cidadã, dizia que o Museu do Homem em Paris tinha 18 mil crânios nas reservas e que dificultava muito o acesso à informação, mesmo de investigadores que pediam para ter acesso aos crânios que queríamos conhecer. E aquilo me incomodou, não me incomodou como brasileira, não me incomodou como pessoa vinda de um país originário, me incomodou só como cidadã, porque eu pensava, se há uma informação, se aquela informação está reservada no museu com aquele estatuto, é que deve ter algum valor. Se tem valor, por que não é partilhado? Foi só isso. E eu, a partir desse artigo, pensei, então tenho que procurar saber o que existe nos outros museus, nos museus portugueses. Nós vivemos uma situação análoga ou não vivemos? E se vivemos, o que estamos a pensar sobre isso? Eu, como cidadã, outra vez, tenho as minhas opiniões que me noteiam. Por exemplo, eu discordo muito do atual responsável da cultura, que diz que esse tipo de temas têm que ser tratados com grande discrição. Não, eu acho que os temas têm que ser tratados com elegância e rigor. Discrição, não. Eu acho que esses temas têm que ser trazidos para debate público. E essa é a minha função, da qual eu não abdico, não é? Portanto, acho sim que nós temos que continuar a perguntar aos diretores dos museus, aos investigadores, o que vocês têm nas reservas? Por que estão nas reservas e não estão expostos? Será que as pessoas não prefeririam ver uma coisa feia, desagradável, chocante, mas saber o que era aquilo, por que aquilo era assim, e ganhar mais informação, ganhar mais sabedoria do que apenas nem terem ideia que aquilo está escondido, que está sob a nossa guarda. E portanto, é isso que me move, o fazer perguntas para obter respostas, e é isso que eu gostaria que daqui, de alguma maneira, fosse conhecido. Com todas as falhas que nós temos por não sermos especialistas, era o que eu gostaria que aqui fosse unanememente percebido, não quer dizer que se concordasse. Para acabar, e sem perder a tal questão das emoções e a tal questão da origem, porque as pessoas não se dividem também em caixinhas, em gavetas, né? Eu, quando estava a pensar, quando fui convidada para participar aqui nessa comunicação, nessa mesa redonda, eu comecei a refletir muito, né? Pensei, por exemplo, nas críticas que fizeram pela exposição da cabeça, e encontrei um artigo de 2018 do jornal Globo, em que é muito semelhante até, em tudo muito semelhante, foi feito antes, e fui ver como é que os jornais, quer dos países ditos colonizadores, quer os jornais dos países colonizados, abordavam a questão, e é muito diferente. Nota-se aqui, acho que só isso merecia uma grande discussão. Há uma desconfiança a partida muito grande dos países ditos originários em relação ao que acontece aqui. Eu acho que falta muito diálogo, esse ponto que a Marta levantou, de trazer para a conversa, trazer para a mesa, e é uma pena que nós não tenhamos aqui o representante de Angola, trazer os representantes dos povos originários, não das comunidades necessariamente, mas dos investigadores, das pessoas que trabalham nessas áreas, para nos mostrarem a sua posição. Mas o que eu descobri, para vocês com certeza não é novidade, mas para mim foi alguma, foi o manto tupinambá. E eu descobri que não há nenhum no Brasil. Não há nenhum manto tupinambá no Brasil. Nenhum. Há 5, só 5 conhecidos, e não há nenhum no Brasil. E então, qual foi a solução que o Brasil encontrou? Uma artista plástica fez um manto tupinambá. E esse manto tupinambá me chegou como? Eu estava a ler o último livro do Itamar Vieira Júnior, O Salvar o Fogo,
e o manto aparece no livro. E eu, de repente, liguei tudo. E eu acho que o que nós temos aqui, que até para cumprir a hora e sintetizar, e por ser tudo um bocado espontâneo, nós temos que ligar tudo. Temos que ligar povos originários, locais originários, investigadores originários com locais de destino. Vamos esquecer os tais colonizadores, já também temos que ultrapassar o trauma, né? Locais de destino, locais de preservação, locais de exposição, colocar esses dois polos em diálogo e chegar a algum lugar novo. Eu acho que a nossa missão, a nossa fase é chegar a algum novo. Portanto, se não temos mantos Tupinambá, vamos dialogar para voltar a tê-los, nem que seja temporariamente, e se não os temos, vamos fazer os nossos mantos Tupinambá, mas não vamos privar a nossa opinião pública da informação, seja aqui, no país de destino, seja lá, no país de origem. Eu acho que chegou a hora, isso é o que eu acredito como cidadã, de tornar a informação pública. E aqui acabo, tocou a sineta, depois havemos falar na discussão. Obrigada. O mesmo, olha, foi perfeito, Cristiano. Bom, e agora vamos passar aqui para o académico, para o investigador, antropólogo, investigador antropólogo, Ricardo Roque. Pronto, boa tarde a todos e eu queria começar desde logo por agradecer o convite, agradecer e saudar o projeto Transmato pela iniciativa, que é muito importante nós estarmos finalmente aqui reunidos para discutir estes temas, e também o Museu Nacional da Etnologia, honestamente, por ter acolhido esta sessão, e acho que isso é importante realçar. Eu queria só deixar duas notas sobre, enfim, reflexivas. Eu vou falar mais na perspectiva de investigador, cidadão, naturalmente, mas duas notas sobre os termos do colóquio, que se chama Documentar Coleções Não-Europeias, e vai um bocadinho na linha do que a Marta acabou de referir inicialmente, e começaria justamente pela expressão coleções não-europeias, que é, porventura, uma expressão corrente, operacional em muitos sentidos e porventura necessária também para a utilização em alguns momentos, mas que acarreta vários problemas, sobretudo do ponto de vista analítico, para o qual devemos estar precavidos, e é nesse sentido, sobretudo estando nós, ou estando pessoas, e coloco-me eu nessa posição, investidas numa história, num estudo crítico deste género de coleções, mas devemos estar precavidos para alguns aspectos que essa expressão pode trazer consigo. Uma, desde logo, é a sua definição pela negativa, não é? E que tem por referência o europeu e carrega um eurocentrismo que é absolutamente evidente. Mas é um eurocentrismo que, por ser formulado negativa, exclui o europeu da equação, exclui-o da definição de uma forma que eu acho que nos deve suscitar algumas interrogações. Esta exclusão, mesmo que de prática possamos reposicioná-lo, trazê-lo para dentro da compreensão da coleção, acho que deve ser motivo de alguma consideração, porque ao falarmos de coleções não europeias, estamos a cair na tentação antiga, não é? De tratarmos este tipo de coleções a partir de representações de exoticismo, de alteridade. É tudo aquilo que diz respeito ao outro e traz evidência acerca do outro que não é o europeu. E isto, creio eu, é uma ilusão que já ficou mostrada, aliás, por várias das investigações que aqui foram partilhadas, pois bem sabemos, e a Marta acabou também de referir, não é, de que as coleções carregam consigo, não é, trazem escrita em si, são marca de práticas de culturas europeias, científicas, culturas de saber, culturas de poder, práticas de poder e etc. Práticas de formas de afeto, formas de desejo, que são e devem ser atribuídas e relacionadas com o europeu. Portanto, a expressão culturas não europeias tem a tendência de obscurecer esta presença e esta ação, que é a ação europeia na construção da coleção e da própria coleção, como evidência, não do outro, mas, se quiserem, que o europeu deixou sobre si mesmo e que está depositado.
Isto não é reduzir necessariamente a coleção a essa condição, mas reforçar o importante que é nós estarmos dispersos para isso. Portanto, eu diria que é importante fazer aqui um certo desmancho deste efeito de desconhecimento da agência do europeu que está inscrita na coleção, ou da coleção como evidência daquilo que possa ser europeu, isto aqui também vai entre aspas, não é? Mas porque, e passar para um gesto, um movimento de reconhecimento dessa presença, até porque é a partir daí nós podemos agarrar esse objeto complicado que é o modo como as coleções carregam em si a colonialidade, se quiserem, a expressão, enfim, é o que é, mas trazem consigo histórias coloniais e uma identidade colonial. Passar para o fundo a ideia de coleções coloniais, se quiserem, que penso que ficam um bocadinho apagadas, enfim, quando estamos, ou secundarizadas, quando estamos a falar da expressão eu queria controlar o meu tempo. Não está, não é justo. Já estou a chegar ao fim? Não é dizer. Não, pronto, só queria dizer, porque estava aqui o Pelim Pimpim. Ok, portanto, há aqui uma coisa que é, então, pensarmos estas coleções como um documento, não do outro, mas nós próprios, se quisermos, um documento, sobretudo, de uma zona de contacto colonial, que obviamente é uma zona de contacto complexa, não é? Onde também não só está o europeu, por assim dizer, está muito mais coisa ali dentro, mas é uma zona de contacto, é uma zona de fricção complexa, com vários eixos, certamente, mas é uma zona de dominação, é uma zona de poder e uma zona onde, enfim, a violência é difícil de apagar, difícil de não equacionarmos essa zona de contacto como uma zona de latência, de violência latente, manifesta, potencial bastante elevada. Mais uma vez, não é reduzir tudo a isso, mas trazer, se quiserem, dos bastidores, do que onde parece que tem estado esta ideia de que a coleção dita na europeia é, no fundo, uma evidência dessa colonialidade, passar lá dos bastidores para a frente, para a fachada das legendas, para a fachada das coleções, passá-las do par de trás para a frente, não é? Se quisermos, da maneira como elas são apresentadas, como elas são definidas e tratadas. Daí a questão da categoria que eu falei há pouco. Aliás, eu, enfim, acompanhando aqui os trabalhos, ficou claro quando nós começamos a escarafunchar, não é? Os colegas começam a fazer a escavação das histórias das coleções, com facilidade vão deparar com tal zona de fricção complicada, violenta e que nos coloca sobre o desafio de como é que nós agora transpomos estas zonas de fricção e de violência, como foi os casos aqui tratados do Nikisi, do Deus da Guerra, da Máscara dos Dembos, mesmo da panela Cancan, que tem origem em conquista, em saque, em pilhagem, em violência, no extermínio de populações nativas e, portanto, como é que nós reposicionamos o objeto perante essa informação. Pomos tudo só numa ficha de inventário. Como é que nós redefinimos e reequacionamos estas coleções em face daquilo que descobrimos, em vez de estar enfim, o sol pode não ser preciso, mas em vez no fundo, trazermos essa informação e a colocarmos numa espécie de pilha acumulada de dados que vamos juntando numa ficha. Não, eu acho que essa informação, do meu ponto de vista, é crítica para redefinir e repensar no que coleção é que nós estamos a falar, o que é que isto é evidência, o que é que isto representa. A segunda nota, nos meus 2 minutos que faltam, é sobre a expressão documentar, do qual nós hoje falamos, e é um assunto de urgência, pois muitas coleções têm informação, documentação que é insuficiente, mas importa pensar, claro, que esta preocupação com a documentação não é nova, tem ela própria uma história, e enfim, todos aqueles que trabalham com o museu bem sabem que quando houve, mesmo que haja muitos objetos não documentados, ou de origem determinada, ou insuficientemente documentados, é fácil perceber que a questão da documentação atravessa todo o que atravessa do historial do que é o museu moderno, sobretudo de coleções de tipo científico, como uma preocupação, enfim, estrutural, não é? Documentar os objetos sempre foi importante,
sobretudo e originalmente porque lhes asseguravam a autenticidade, já se justificavam como bons espécimes que poderiam representar o que quisermos, vamos falar só de coisas etnográficas, o povo tal, a cultura tal, a raça tal, etc. Portanto, esta preocupação está presente. O desafio que temos agora é como é que nós também nos relacionamos com essas práticas de documentação antecedentes, pensando o que é que elas carregam consigo, o que é que elas excluem, quais são os preconceitos que trazem, quais são os paradigmas no qual nos obrigaram a escrever e como nos obrigaram a olhar para os objetos a partir de hoje, que categorias é que elas estão, como é que nos limitam, como é que relacionamos com ela e que diferença, e penso que isso é importante, que diferença é que hoje faz das nossas práticas de documentação face a essas práticas antecedentes, que elas muitas vezes foram e constituem arquivos coloniais a seu modo, muitos deles, para os quais devemos estar vigilantes. Falei há pouco já desta ideia, não é, de que é importante, penso eu, nas práticas de documentar, atender à dimensão da coleção como evidência ou como documento colonial, ou por assim dizer, das relações coloniais, mas podemos pensar ainda duas tendências, talvez, que estão aqui em jogo nas práticas de documentar, tal como aparecem hoje, talvez a intenção, mas é só uma ideia minha, que é, por um lado, uma prática de documentação um pouco mais nesta linha tradicional que falei há pouco, dirigidas ou orientadas para o princípio da conservação, da autenticação, da certificação do objeto e, portanto, junta mais informação para que o museu persista na sua função e no seu objetivo de cuidado das coleções e de as tornar úteis à ciência, ou etc, como for. E uma outra orientação que, digamos assim, mais emergente, e talvez aquela que nos obriga a estar aqui presente, que é a documentação que está orientada para questões de reparação. Eu não uso a palavra descolonização porque penso que a expressão de reparação é mais abrangente e coloca, aqui temos a chamada Provenance Research, que hoje assim se designa, é ela um bocadinho esta expressão, eu estou mesmo a concluir, é um bocadinho a expressão desta dinâmica dirigida às questões de justiça, de inclusão, de memória ética, como dizia há pouco a Marta. E o que é que faz um bocadinho diferente estas práticas de documentação dirigidas à reparação? É que eles põem no horizonte uma coisa que a documentação dirigida à conservação nunca imaginaria, e é o pecado sacrossanto, que é possível pôr um fim à vida do objeto no museu. As práticas de documentação dirigidas à reparação colocam essa possibilidade de que o objeto pode ser alienado, pode ser restituído, pode ser tirado daqui. E, portanto, este é um desafio que, por vezes, intenção, se quisermos, o documentar para conservar, o documentar para produzir reparação. Como é que nós jogamos com isto? O aspecto que penso estar aqui e ser importante, quer num lado, quer no outro, e acho que isso está a acontecer, é que não é só a questão da devolução, e com isto eu termino, a questão da devolução do objeto que atravessa um bocadinho estas dinâmicas, mas o que se coloca também é a questão da devolução da soberania sobre o objeto, ou sobre as coleções, a soberania epistémica, cultural, política sobre as coleções, àquelas que então são designadas como as comunidades originárias ou os descendentes, e aqui o desafio realmente coloca-se, e já algumas práticas foram aqui partilhadas no sentido da curadoria, mas eu acho que é importante, do meu ponto de vista, reforçar esta noção de soberania, que vai um bocadinho também na direção do que a Marta dizia há pouco, sobre ceder autoridade e ceder poder. Aqui também é um desafio grande que vem com estas dinâmicas de documentação reparadora, não é? Se assim dizer. Não, estamos bem. As meninas foram muito mais culpadas, e, portanto, ninguém mais cada uma está perfeita. David, felizmente, estamos também no mesmo processo de ditadura. Combinado. Antes de mais, agradecer o amável convite da Elizabeth e da Fátima. Eu julgava que vinha falar na qualidade do ICOM Portugal, mas já percebi que vinha falar na qualidade do Museu de Lisboa, é isso? Não há problema, até acho que pode ser complementar daquilo que está a ser dito agora. Mas é minha. Exatamente. Mas então vou fazer essa gestão e vou começar por abordar duas questões, portanto, falando primeiro enquanto ICOM, que ao fim e ao cabo a Marta já aqui abordou, citando dois documentos fundamentais, que é a Declaração de Santiago e a Declaração também sobre o Direito das Populações Indígenas, de 2007, e recuperar uma ideia da Marta, peço desculpa, inicial, que é a questão de, quando abordamos este tipo de questões,
a partirmos com toda a humildade intelectual e partir do pressuposto que nada sabemos. E para além disso, reforçados daquilo que são um conjunto de normas que o ICOM, neste caso, ou as Nações Unidas ou a Unesco, têm produzido. E chamar a atenção para 2 documentos, para além daquelas declarações que a Marta citou. Obviamente o Código de Ética do ICOM, que neste momento, aliás, está em revisão. Em setembro, outubro, o ICOM de Portugal irá desenvolver um conjunto de atividades precisamente para o estímulo do debate da revisão do Código de Ética. E um documento, também curiosamente produzido pela Marta, que ela não mencionou, mas que na minha opinião é um documento fundamental, foi produzido pelo UMAC, portanto pelo Comitê Internacional das Coleções e dos Museus Universitários, que tem a ver com o que se chama de documento orientador para as restituições das coleções universitárias. Mais do que a questão da restituição, que obviamente é abordada nesse documento, o documento acaba por sintetizar todo um conjunto de assuntos que já foram aqui referidos e que me parecem fundamentais quando abordamos coleções coloniais. Obviamente, e aqui sem desenvolver, porque esses aspectos já foram aqui abordados quer pela Marta, quer pelo Ricardo, a criação de uma autoridade partilhada do conhecimento, a criação, de uma forma geral, redirecionar aquilo que é a prática dos museus, até indo ao encontro daquilo que já foi aqui citado também hoje, que é a nova definição de museus, portanto muito mais aberto aos seus públicos e às suas comunidades, as questões da inclusão e da participação, e é aqui num sentido bastante lato, e obviamente o devolver o acesso dessas coleções aos múltiplos públicos. Ao fim e ao cabo, este documento acaba por nos convocar às questões da problematização e da diversificação, e são 2 aspectos fundamentais. Agora, falando enquanto dirigente adjunto do Museu de Lisboa, e penso que pode complementar até o que foi dito, nós não temos propriamente no Museu de Lisboa, enquanto Museu de Cidade, até poderíamos ter, mas não é o nosso caso, coleções propriamente produzidas em território colonial, que foram retiradas desses territórios e trazidas para a metrópole. Temos sim, e recuperando até uma expressão do Ricardo, muito certeira, coleções que traduzem, encerram em si práticas de poder e são testemunhas de colonialismo e encerram em si colonialidade. O que é que temos? Temos sim pintura, azulejo, gravura, desenho, representações que temos de ter consciência que são sempre do ponto de vista do colonizador, obviamente, mas que encerram, portanto, em si colonialidade. E o que tem vindo o Museu de Lisboa, foi, nos últimos 8, 9 anos, foi precisamente trabalhar essas coleções. De forma muito resumida, estava a olhar para o telemóvel da Fátima, de forma muito resumida, o que o museu tem feito foi olhar para as suas coleções, precisamente, reconhecer que elas são testemunhos desse passado colonial, que elas em si também encerram práticas de poder e tentar dar-lhes novas narrativas e novas leituras e novas interpretações. Tudo começou com uma primeira monografia, digamos assim, catálogo / monografia estudo, intitulado Testemunhos da Escravatura nas Coleções do Museu de Lisboa. Aliás, aproveito também para anunciar que esse volume, publicado em 2018, foi revisto e aumentado, e a segunda edição, portanto o volume 2 aumentado, não é? Porque isto é um trabalho constantemente ongoing, aquilo que em 2018 consideramos que era o óbvio, não é? Que eram as tais representações das populações afrodescendentes, populações escravizadas, naquilo que era o cotidiano da cidade de Lisboa, não é? Valorizar essa questão da participação dessas comunidades naquilo que é a construção da cidade. Vai muito para além disto e, portanto, vamos lançar agora no início de 24 um segundo volume aumentado, num conjunto de exposições que teve o seu primeiro grande marco em 2019, com a questão da Lisboa plural, portanto, uma exposição visada a valorizar ou chamar a atenção para uma característica da cidade de Lisboa, que é o seu multiculturalismo e multiconfessionalismo desde sempre, não é? Desde o século XII, mas em particular, sobretudo, a partir de meados do século XV. E é uma linha de trabalho que nunca abandonamos, que vamos recuperando em quase todas as exposições que fazemos. Por exemplo, tivemos uma exposição dedicada aos anos 20 e abordamos tudo o que é as questões relacionadas com o início dos movimentos de afirmação africanos, não é? Na metrópole, portanto, defesa dos direitos das populações afrodescendentes e também de crítica ao colonialismo e ao fim do colonialismo, que emergem em finais da década de
X e início da década de 20 do século XX. Tivemos uma exposição sobre as hortas em Lisboa desde a Idade Média até os nossos dias. Fizemos questão de abordar as questões das práticas afrodescendentes, portanto, das populações cabo-verdianas, guineenses, antelanas, primeira, segunda e terceira geração residentes, atualmente em Lisboa, e o que é que essas práticas alimentares e práticas hortícolas significam para estas comunidades e também para a cidade como um todo. E aproveito, e neste momento estamos a trabalhar por uma grande exposição em 2026 que será sobre o tráfico negreiro na cidade de Lisboa entre meados do século XVIII, entre outros, meados do século XVIII até meados do século XIX, até, portanto, a década de 1870. Isso não se tem esgotado não só, portanto, na documentação, na investigação e na diversificação das narrativas que temos vindo a dar e interpretações às nossas coleções, portanto, tem-se traduzido não só em publicações, conferências, como em exposições, mas também tem-se traduzido em toda a atividade de mediação que temos desenvolvido para todas as idades, para todo o tipo de públicos e para, também para escolas, não só para o público em geral, como para escolas. Por exemplo, chamar a atenção para um conjunto, temos um programa anual de percursos que inclui vários percursos precisamente dedicados à história da escravatura na cidade de Lisboa, de forma muito resumida, 3, não é? Um que acaba por contar aquilo que é a história, digamos, mais formal, não é? E normativa da escravatura, quando é que começou, quando é que acabou, no século XIX, quais eram os passos, digamos assim, destas populações escravizadas quando chegavam à cidade de Lisboa, não é? Quando onde eram vendidas, os passos associados a isso. Outro percurso chamado Viver Lisboa, sobre as vivências e as práticas ao longo dos séculos dessas populações, abordando, obviamente, e tentando humanizar sempre que possível. Isso é outra questão que me parece fundamental, que é, obviamente, as fontes nem sempre o permitem, não é? Se são histórias silenciadas e que a quem falta visibilidade, deve-se também ao facto desse silenciamento e dessa invisibilidade também existir desde sempre e, portanto, ser muito difícil muitas vezes ter discursos na primeira voz, mas, portanto, sempre possível, sim, um minuto, humanizar esses discursos. E um terceiro sobre o fim, sobre a exclusão do comércio negreiro no século XIX e depois sobre o final da escravatura. E para acabar, tudo isto, ou seja, todo este caminho seria impossível sem uma dinâmica de trabalho que me parece fundamental e, aliás, cada vez mais naquilo que é a posição dos museus na nossa sociedade e no futuro, que é a questão de trabalhar em parceria, em colaboração e em rede. Hoje em dia é impossível trabalharmos de forma isolada e essa impossibilidade do isolamento e essa criação da autoridade partilhada do conhecimento tem que se estender não só, obviamente, na relação entre os museus e as universidades, os centros de investigação, nacionais e estrangeiros, chamando as comunidades de origem, se possível, mas também todos os agentes da sociedade civil que possam ter uma voz ativa nessas questões, nomeadamente associações, e temos vindo a desenvolver, pelo menos com 2 associações de afrodescendentes em Portugal, várias atividades, não só de mediação, nomeadamente um percurso a 2 vozes sobre estas questões, mas também na própria interpretação das coleções. E fazer novamente publicidade da nossa programação, convido-vos a participar no dia 15 de julho, precisamente numa atividade no âmbito da nova exposição que inauguramos hoje, dedicada ao Santo António, ou à face portuguesa do Santo António, mas que aborda precisamente as questões do sincretismo religioso e do relacionamento do catolicismo e das devoções antonianas com as devoções e as práticas religiosas africanas e, portanto, as relações e o sincretismo de Santo António, Ogum, Xangô e Exu. Estou mesmo a concluir. E, portanto, a exposição inaugura hoje, mas dia 15 de julho haverá uma tarde dedicada com vários envolvidos deste Baixo de Santo, várias associações e vários grupos afrodescendentes, que será no museu, no âmbito da exposição, e que irá trabalhar essas questões do sincretismo e das práticas populares e religiosas. Perfeito, Benedito.
Bom, fizemos a primeira parte que os nossos convidados portaram-se muito bem, foram extremamente cooperantes, trabalharam em rede, em parceria e sobretudo como dizer. Cabe agora as pessoas manifestarem-se, temos já a Elizabeth. Eu faria o seguinte, faria uma recolha de 3 questões, não mais, para depois vocês reagirem até em função de para onde eram dirigidos, está bem? Portanto, só temos a Elizabeth, pôs o dedo no ar, pronto. Primeira volta já está. Eu gostaria primeiro de responder à Marta e sobre a questão da descolonização peço licença para falar em inglês, porque esta é uma questão que partilho com a minha colega Louiso. Louiso is part of the museum lab with me this year, and we have a whole program in Germany. So we were fellows and we were during a week in Berlin, and before that we had sessions online. And Marta was telling about decolonizing. And that you mentioned that decolonize doesn't make sense to you. That's what you did, what you mentioned. No. I said that now it's kind of meaningless because everything has been decolonized from. It's kind of a meaningless word. I don't know what you think. But yes. What I mentioned was kind of geopolitical, yes. Which is very much Eurocentric problem. When I was in Japan for the ICOM conference, I was in a museum in Kyoto, and they have a lot of imperial, material collected in the countries where Japan was, occupied, and they didn't feel reflected in our debates about decolonization. Let's put it this way. So I just wanted to share something that was very important to me. I don't know, for you, Louise, or perhaps it's natural, or you know this position, but decolonization is something that is very important for Africans. I was able to be with 19 colleagues from different African countries, and I remember one debate that we had with Jim Shushu. I don't know if you remember, and the questions were that the African museums should be different from European museums, and that's a way of decolonizing. So they are imitating European museums, and why are Africans doing that? Museums should be other thing, not as European museums. Other thing very important that was very important to me to hear was that it is very important for Africans to decolonize the language, because colonizers went away, but they still speak French, they still speak English, and in schools the local languages are not taught, so they continue to be valorizing the European context in several ways. And I remember Jim Shushu to say that the African intellectuals are in Europe and they should be back to Africa and contribute to the African development and contribute to this decolonization of the continent. So I think I pass to you, Louise. I think you can say, you can complete what I mentioned and give a much more important contribution. Yes, of course. Louise asks to think about that. Okay.
I'll collect the other questions, perhaps in Portuguese, and after the debate returns to the table, and I'm sure that my colleagues will have some remarks and some answers to Elizabeth and to, I'm sorry, I missed the name, Luís. Okay. Eu queria também fazer um comentário à intervenção. Obrigada por todas as intervenções. Só queria dizer que para nós, não europeias, a expressão não europeu é usado também porque nós lidamos por vezes com objetos que não são europeus, mas também não são de contextos coloniais. E também outra questão é a questão da documentação, que é diferente de documentar ontem e de documentar hoje. E essa é uma questão com que nos deparamos todos os dias, porque quando estamos a documentar os objetos, encontramos expressões ou mesmo designações ou atribuições que não correspondem. Portanto, a intenção com que se documentava há 100 anos atrás é diferente daquela com que documentamos agora. E, portanto, temos que lidar com essa questão e, no fundo, dar a volta ao assunto e resolver várias omissões que encontramos nessa documentação antiga. Agora é para ali. A Rita e a professora Nélia. E a Nélia. E depois o debate volta para a mesa, as respostas voltam para a mesa. Então, exatamente no seguimento daquilo que a Elizabeth Pereira acabou de dizer, eu pegava nas questões que o Ricardo levantou e colocava-as diretamente à Marta Lourenço, ou seja, esta reflexão sobre práticas de documentação, estas duas tendências que o Ricardo identificou de práticas de documentação, eventualmente mais tradicionais, orientadas para a conservação, e práticas de documentação orientadas para uma ideia de reparação que incluem eventualmente informação ou que trazem para a frente informação que coloca em causa a própria conservação dos objetos no museu. Portanto, de que maneira que, por exemplo, o Museu da História da Ciência da Universidade de Lisboa tem vindo a estabelecer ou a questionar as suas próprias práticas de documentação a partir destes projetos de reflexão sobre, por exemplo, as coleções do ICT. Obrigada ao painel. Só dois pequenos comentários. O primeiro era um seguimento que a Elizabeth sublinhou e a Rita, ou seja, o termo, bem percebo, e como o Ricardo sublinhou, o termo coleções não europeias é um termo operacional. Mas também o termo colonial é um termo operacional. Ou seja, estabelece uma distinção, e o David Felizmino sublinhou justo o título, como é difícil nas coleções, apesar do Museu da Cidade não ter coleções não europeias, encontramos, mas tudo o que refere, digamos, às colónias, às antigas colónias. Portanto, acho que também não é por essa via. Coleções coloniais implica coleções que não são coloniais. E, portanto, todas as coleções são coloniais nesse sentido. A segunda, eu queria retomar aqui, é uma provocação. Há uma antropóloga, Joyce Trotter, que, no seguimento do relatório Sarre-Savoie, e aquela afirmação, 95% do património africano está fora da África, levantou a seguinte questão: que património é que nós estamos a falar? Ou seja, porque é que se identifica património africano, entre aspas, menos depressa, com património material? E até que ponto é que não é uma concepção ocidental de património que está a ser produzida, traduzida, adaptada para contextos onde outras manifestações patrimoniais, nomeadamente as manifestações imateriais, são tão importantes como as manifestações materiais. E o património material que está a ser, que se encontra nos museus, é o património material, sobretudo de esculturas, aquele que mais se adequa à concepção ocidental de arte e concepção ocidental daquilo que é digno de estar no museu. E acho que isso é uma questão que devemos pensar, dado que este encontro é sobre coleções materiais, ok? Mas aqui retomava aquilo que a Cristiana sublinhou e que podemos perguntar: porquê é que é preciso fazer o manto? Não há outra maneira de lembrar o manto que não seja pela materialidade. Pronto, obrigada. Pronto, então agora passava a mesa para a Cristiana e a Marta, e não sei se
para a questão que a Elizabeth colocou, que envolve a Louise, talvez poderem fazer em inglês e depois alargávamos o debate. Era uma short. Eu não consigo fazer em inglês, o que eu vou dizer. Então, É muito rápido. O que eu vou dizer é só também uma provocação, resposta, que era o que a Elizabeth disse, e é para complexificar muito aqui o vosso raciocínio e provocar a saírem realmente da academia. Eu, há cerca de 1 mês e meio, estive em Rondônia em trabalho e fui a uma terra indígena dos Uruuauau, penso estar a dizer corretamente, Uruuauau. E entrei em contato com eles, e que estavam vestidos completamente como nós. Os nomes eram todos nomes cristãos, pertenciam todos à Igreja Universal do Reino de Deus. As crianças eram 4 homens, 2 mulheres e 4 crianças pequenas, a mais velha teria os seus 6 anos. E não estou a tomar partido nenhum, só estou a relatar os fatos. Todos se assumiram como seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a única coisa que ali me fez realmente muita confusão, que foi realmente o termo, é que uma das mulheres, eu perguntei sobre a questão da prática linguística, que eles falavam português mal, mas também não parecia que falassem a língua original deles. E eu perguntei se as crianças sabiam falar a língua original deles, se praticavam a língua original deles. E a resposta de uma das mulheres foi: o pai dele, de um dos rapazes, é brasileiro e ele fala português. E eu fiquei muito confusa, porque pensei, se ela considera que o pai da criança é brasileiro, é porque ela não se considera brasileiro. O brasileiro era o outro. Se ela, ao ser indígena, não se considera brasileira, então, qual é a identidade? E tudo aqui que nós estamos a falar dentro da academia, tudo que vocês estão a falar de maneira abstrata, ali para mim se traduziu de maneira muito concreta. Nós estamos a falar de identidades e é muito complexo. É muito complexo para nós, não há paternalismos aqui, e eu ali perdi qualquer paternalismo. Não há que haver benevolência, há que haver respeito, mas há que haver também compreensão, que já houve muita perda nesse percurso, nesse caminho, e que mesmo do lado de lá, digamos assim, também já não há muitas certezas. Portanto, é mesmo, eu não tenho respostas para a questão que eu própria estou a colocar para vocês. É muito complicado a questão das reparações, que é um termo também discutível, das restituições. Tudo isso é muito mais complicado do que nós podemos pensar aqui no nosso conforto. É só isso. Elizabeth, nos esperar muito short. Sim. Eu passava primeiro a palavra aqui e depois voltávamos, Marta, e o Ricardo, vamos interpretar. Bem, eu adorei o Ricardo, porque nos dois comentários que ele fez, sabem aquela coisa quando a gente vai a ler um livro e diz assim, mas como é que eu não pensei nisto antes? Porque é isso exatamente o que eu faço. E ele verbalizou. Portanto, eu acho que a questão do não... Eu tenho um argumento agora, eu detestava a palavra não europeias, detestava, não me sentia à vontade, e agora tenho uma argumentação. Embora a Nélia também levantou outra questão. Isso é complicado, eu sei. Mas, por um lado. E por outro lado, também no caso da documentação, eu reparei que aquilo que o Ricardo estava a dizer era um bocado o fim da linha que nós estamos a fazer para aqueles, para o que nós chamamos os peludos, para os 6 peludos. Nomeadamente aquele peludo que eu acho que tem que voltar. Está a perceber? Portanto, ou seja, eu já fiz uma documentação de restituição, percebes? Sem saber. Não sei se a Ana Godinho está ali e concorda comigo. Em alguns peludos. Está a ver? Agora temos que pensar nisto que ele disse. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa. E esta questão das representações. Nós temos a mania de esquecer, mas é muito, muito, muito importante. Porque pensamos sobretudo na proveniência. Quando pensamos em questões coloniais, pensamos sobretudo em proveniência. Mas as representações destas relações de poder são extraordinariamente importantes. Os quadros, ainda hoje vinha no Guardian um quadro que o Estado britânico comprou, que é uma das raríssimas representações
de uma negra e uma branca exatamente em pé de igualdade, com o mesmo tipo de vestido, com as mesmas joias, um quadro do século XVII. Portanto, a questão das representações, e lembro-me, não vou nunca esquecer, que na apresentação, quando teve cá o Lonnie Bunch, em janeiro, quando estava a fazer a apresentação do Lonnie Bunch, já não me lembro porquê, disse, não vale muito, eu não sei muito bem porque é que estou aqui, disse assim mais ou menos, não disse isto, não é? Mas não sei muito bem porque é que estou aqui, porque nós, no nosso museu, não temos nada de escravatura. Porque o tema era a escravatura. E houve aquela curator de Discomfort, não é? Do Hunterian, veio ter comigo e disse assim, anda cá, ó menina, tu tens alguma coisa entre o século XVII, entre o século XVI e o século XIX ou XX, tens escravatura de certeza, vai lá bem, pensa lá bem. E isso caiu-me um bocado a ficha, quer dizer, o resultado das coisas, das fotografias, os teodolitos, todas aquelas recolhas das missões, está lá tudo também. Portanto, não é só o que está à superfície, é também o que vai na representação e, sobretudo, encapsulado nas práticas. Esta questão do desconforto, que me parece muito importante, lidar com o desconforto, pode e deve ser, nós temos uma boa experiência no desarrumar os arquivos coloniais, pode ser interpretado por artistas. Eu acho que os artistas conseguem, na maneira como, com a sua criatividade, conseguem muitas vezes, sim, uma sensibilidade de empatia com o outro que é difícil numa narrativa, pelo menos aquela tradicional que nós estamos habituados no museu. Se calhar temos que mudar muito mais as práticas do que é costume. Eu acho que é isso. Ricardo. Eu não ouvi nenhum comentário para ele. Ok, muito obrigado. Eu não tenho assim, talvez tanto para acrescentar como gostaria, mas o tema da expressão da designação ou de qualquer designação é sempre escorregadia, é sempre difícil. Portanto, eu não quis estar a dizer isto está tudo mal, agora vamos fazer não sei o quê. Não é isso, é chamar-nos a atenção, digamos assim, ficarmos prevenidos quando estamos a utilizar certas categorias, certas noções, o que é que isso traz consigo, que consequências é que pode ter. E depois, então, vermos se é operatório ou não, quer dizer, utilizarmos essa expressão, depende das circunstâncias. Eu acho que é este perigo de replicação de uma certa representação da alteridade que é projetada nas coleções, e isso deixa-nos sempre, digamos assim, no ato de encantamento pelo objeto como algo que diz respeito a uma alteridade que está muito longe, muito remota, muito distante, muito isolado. A tal ideia que depois, enfim, a Cristiana ficou aqui surpreendida porque afinal na Amazónia as pessoas já não andam com uma pena na cabeça ou não sei, mas pronto, às vezes também essas nossas ideias não é, podem às vezes ficarmos um bocadinho surpreendidos. Afinal isto... Desculpe ter vindo, eu fiquei surpreendida por nada disso. A minha surpresa não foi essa, a minha surpresa foi a profundidade do que ela disse sobre a identidade dela, não tem nada a ver com isso. A roupa era só a designação que eu encontrei. As identidades são complicadas e bastante mais fluidas do que às vezes nós esperamos ou imaginamos, e isso é algo para o qual a Academia está acho eu, bastante desperta. Agora, a ideia principal era que esta de que coleções coloniais não são coleções não europeias, não é? E também poderá ser certo que nem todas as coleções não europeias são coloniais, no sentido em que dizem respeito a cronologias, dizem respeito a práticas, a relações, ou remetem para aí. Agora, o que eu acho que é importante, a meu ver, é quando estamos então a tratar das coleções que aceitemos caem dentro deste caixote, não é? Colocarmos esta pergunta. De que relações coloniais são estas coleções evidência? Pôrmos a pergunta. Em vez de ficar à espera de preenchermos mais um item, vamos expor no catálogo ou no inventário, quer dizer, isto não é nada contra os inventários, nem nada contra os catálogos, por amor de Deus. É só para dar um bocadinho esta ideia de que são coisas que, do meu ponto de vista, acho que devem estar à frente e não atrás daquilo, da maneira como fazemos perguntas a este tipo de coleções. E isto, mais uma vez, também não é de todo excluir, e terminei com essa ideia, excluir, bem pelo contrário, que engajamentos
colaborativos, formas de diálogo, que são super importantes no sentido desta ideia de curadoria, soberanias partilhadas sobre os objetos, enfim, you name it, e daí podem surgir múltiplas consequências inesperadas quando se entra nesses diálogos, que é um bocadinho também esses encontros inesperados como podem acontecer, quando abrimos o espaço, abrimos a porta a este tipo de relações, podem acontecer coisas muito inesperadas, penso eu. Bom, sim, temos ali o Henrique que tinha colocado, portanto, eu vou passar, eu sou muito disciplinada, passamos o microfone ao Henrique, a Elizabeth, isto agora aqueceu, temos 15 minutos, portanto, o Henrique, a Elizabeth, claro que pode, a Joana e depois a Maria. Temos 4 inscrições. Força, Henrique, eu pedia para serem mais sintéticos. Tentarei ser Sim. rápido. Olá, Eu sou das boa poucas tarde pessoas a que todos conhecem e o Henrique. todos. Sim, Henrique. Henrique é doutorando de Antropologia da Doutorando de Faculdade Antropologia Ciências da Humanas FCSH. e seguido no Instituto de História Contemporânea. Pronto, E investigador do Instituto de História Contemporânea. Pronto. E Queria cumprimentar a Cristiana. É muito bom ouvir alguém fora da academia falar em ambientes acadêmicos e principalmente alguém que tem um sotaque não europeu em um evento sobre coleções não europeias. Então cumprimento o seu sotaque não europeu enquanto parte da... Cumprimento quem me convidou. Claro, cumprimento também as pessoas que organizaram todo esse maravilhoso evento que a gente está acompanhando. Faço o meu comentário sobre o manto tupinambá, que foi trazido por você. O manto tupinambá foi produzido por uma artista plástica. Essa artista plástica é Glicéria Tupinambá. Glicéria Tupinambá, que em um processo de etnogênese, que imagino que a professora Nélia e a gente poderia de alguma forma partilhar aqui com as outras pessoas, um processo muito interessante que tem acontecido com comunidades indígenas no Brasil, que é o processo de etnogênese, enquanto os próprios indígenas começam a reconhecer a sua própria cultura, que está documentada e salvaguardada em museus europeus, e que, a partir desses objetos e dessas coisas que estão nesses museus, elas começam a reaprender as práticas imateriais de seus antepassados, que foram aniquiladas e assassinadas pelo processo colonial. Processo esse que, aí vai a minha pergunta, está completamente vinculado a uma questão a racismo e a superioridade branca, white supremacy. Se estamos aqui falando sobre novos caminhos de documentar coleções não europeias, estamos prontos para falar sobre esses novos caminhos enquanto ainda temos medo e ainda temos grande insegurança em colocar coleções não europeias ou coleções coloniais, mas a gente também não consegue definir muito bem aquilo que é branquitude, aquilo que é racismo, aquilo que são práticas racistas, que a ciência esteve, como foi dito, durante séculos estritamente vinculada. Estamos, por exemplo, em um Museu Nacional de Etnologia, que um dos seus pilares é um pilar de superioridade racial, que foi feito no século passado. Então, dentro desse contexto, em Portugal, estamos prontos para falar sobre coleções não europeias, sendo que debates e reflexões teóricas sobre racismo e superioridade racial e superioridade branca ainda não são diretamente falados ou debatidos? Obrigado. Exato. Agora, o microfone, eu fazia aqui uma pequena incidência. É breve, Paulo? Não sei responder. Não sei, então está bem, então faço o contrário. Acho que é para responder. Não, por isso mesmo eu perguntei. Mantemos a lógica. Não, mas pode ser breve, pode ser breve. Pode ser breve, Paulo? Responde já. Sim. Paulo, é mesmo breve. Não Vai ser muito podemos mesmo, tudo vai lá. ser breve. Não, eu convido a vir conhecer o museu e a conhecer a nossa biblioteca. Tenho o maior gosto em recebê-lo, porque a realidade é completamente diferente do que acaba de postular. Porque nunca este museu foi edificado sobre uma ideia de superioridade racial, antes, pelo contrário, grande parte da ação do museu, eu diria, não sei porque é que estou a dizer grande parte, toda a sala do museu, desde o primeiro minuto
no seu programa, na sua ideologia, no modo como foi formulado e nas suas quase 6 décadas de existência, foi fundado no princípio de igualdade absoluta do género humano, sem ideia qualquer de superioridade, e a primeira exposição, que eu ontem falei aqui, feita em 1972, afirma esta questão de todas as culturas, todos os povos são iguais. Foi essa a missão do museu e é uma das formas de que o museu deve ser profundamente entendido na sua singularidade relativamente a outros museus de etnologia europeus que muito mais tarde do que isso tinham ainda legendas relativas, de facto, à superioridade dos brancos sobre as culturas que estavam aí representadas. Aqui nunca tal aconteceu. Basta ler os textos dos catálogos, os muitos catálogos, e perceber muita da ação que este museu tem feito desde sempre, até uma ação que nós pusemos de pé em 2018, de um programa de educação para a multiculturalidade, e claramente temos ainda alguns folhetos que podemos passar, se quiser, de combate contra o racismo. Foi sempre esta a ideia do museu. Eu comecei a trabalhar aqui em 93 e era assim que toda a gente pensava e era assim que toda a gente trabalhava no dia a dia. Portanto, tenho todo o gosto em recebê-lo e em ajudar a desfazer estas ideias feitas, que às vezes este diálogo de que estamos aqui em curso enferma muito. Está muito inquinado, por utilizar a palavra da mata. Tratam-se todos os museus como se fossem iguais, quando no fundo os museus são como as pessoas. As pessoas são todas diferentes umas das outras. Obrigada, Paulo. E agora, lá atrás, eu acho que era a Maria e depois temos aqui a Joana. Eu acho que também é muito importante. E depois a Elizabeth. Ouvir desse lado. Não, a Elizabeth já falou uma vez, portanto é a primeira Joana. Muito rápido, muito obrigada, professora Fátima e Mesa, por estas partilhas absolutamente fascinantes. À professora Nélia, e eu queria pegar também naquilo que a professora Nélia disse. Bem, claro que documentar as coleções vimos que é muito importante, não é? É preciso sinalizar, ler os arquivos, é preciso ter a noção que contar uma história não é fazer estas biografias, etc. Também é uma forma de poder e, portanto, ter atenção ao que é que isso implica. Mas aqui a minha questão é, depois percebemos, claro, que isto também é muito sobre uma história, a história europeia no mundo, ou a história ocidental do mundo, a forma como vemos, como construímos a ciência, não é? Como vemos uma natureza, entre aspas. E a minha questão é, então, estamos a tentar contar histórias, o museu está a tentar contar histórias, precisamos destes objetos para contar essas histórias, estes objetos têm de materializar essas histórias, e também, outra questão é, o que é que nós não estamos a ver, o que é que nós não estamos a conhecer se materializamos estas histórias nestes objetos? Se acabamos por, às vezes, parece-me, enclausurar tudo isto nestes objetos. E era um bocado neste sentido a minha pergunta para todos. Muito obrigada. Obrigada. Joana? Sim. E só para finalizar... Não. Era para a pessoa do microfone saber. Eu sei, eu fiz a cara dela. Eu começo com um disclaimer porque eu vou dizer coisas e vou pedir que não se zanguem comigo. Ninguém se zanga, eu acho que vou dizer coisas um bocadinho polémicas, deem-me um desconto que eu não sou da área, está bem? E queria começar por dizer à Marta, permita-me que a trate assim, que embora diga que não gosta da palavra descolonial, quem tem a coragem de desarrumar o arquivo já está a fazer uma prática descolonial, porque já transcendeu hábitos de pensamento e já não tem medo de partilhar e de arriscar em fazer outras coisas. Portanto, mesmo que não goste da palavra, já o está a fazer. Queria dizer ao seu colega que não mencionou que está no... David? David está a fazer um trabalho que acho espetacular, acho essencial, porque o foco é em nós. Nós, portugueses, temos que contar a nós próprios e ter o arquivo da história que se passou aqui em Portugal e dos vestígios que temos, porque a nossa história está indissociavelmente ligada às histórias de outros países. Mas o foco do que está a mostrar, a escravatura, o Santo António, o seu foco não são estas culturas, as tais que chamaram não europeias. Somos nós. E a vida misturada que tivemos. E esse é o foco certo. E é um museu legítimo, porque nós não podemos negar o nosso passado. O nosso passado é colonial e essa colonialidade teve práticas que fazem muito bem, temos no nosso arquivo. O que não quer dizer que eu, por exemplo, concordo com a professora Nélida, eu se fosse brasileira eu queria o manto.
Material ou não imaterial, eu quero o manto. E se eu fosse da Tanzânia, não sei onde eu quero o dinossauro. Portanto, santa paciência. Agora, há coisas que eu acho que não têm que ser devolvidas e acho que há coisas que não têm que ser partilhadas porque... Desculpa. Porque eu acho que não interessam aos outros. E eu explico o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, tudo o que tem a ver com a história da ciência, a Marta não vai zangar-se comigo, mas acho que fazer a história da nossa ciência e da forma como nós construímos o conhecimento em Portugal, com todo o input que veio das descobertas, é uma coisa portuguesa e que também inclui outros animais, outras plantas. Mas eu não sei, por exemplo, se o museu em Angola alguma vez estaria interessado, está interessado nos dados, como disse muito bem, mas não está interessado, se calhar, em ter astrolábios. Não está interessado em conhecer a aula da esfera. Não é? É a nossa história do nosso conhecimento. Acho que são coisas diferentes. E, portanto, cada museu tem o seu lugar e cada museu tem o seu espólio e todos podemos dialogar e organizar. Olha, passeios, vão ver todas as partes do conhecimento em partes diferentes. Todos têm o seu lugar. Em terceiro lugar, uma coisa que eu notei, parece que tem muito medo de mudar os conceitos e as palavras mudam. Já dizia o Said, já repararam que é o meu Deus, não é? Traveling theories. As palavras mudam com o sítio. Eu tenho um livro sobre Goa. Foi uma anedota. O que era a invasão de Goa aqui, era a integração de Goa lá e era a inclusão de Goa em Nova Delhi. Consoante o sítio, o mesmo facto histórico tem que ser usado com nomes diferentes para não ferir suscetibilidades que são legítimas. As nossas guerras coloniais são as guerras da independência do Nilo de Cabral. É o mesmo facto histórico que tem nomes diferentes. E nós não temos que ter medo de mudar os conceitos. Temos é que ser suficientemente inteligentes para mudar a linguagem de acordo com o sítio onde estamos. Porque temos que ter consciência de com quem estamos a falar. Muito obrigada. E a coisa é controversa, onde é que está? Não, mas a nossa discussão das representações. Só, das representações. Eu passava a Elizabeth, a Louise, our special guest, for the end of this meeting. Thank you very much. Thank you to my translator who has They are been translating. I've been trying to keep up with the debates that's been happening. And I think, pardon me if I have missed or I'm repeating things that have already been said. Don't worry. But there's an interest in terms of, not an interest, maybe somebody mentioned the title of the conference itself as being problematic, and also then it's coming from a more Eurocentric point of view. And sitting and looking around here, I also gather that it's not a lot of, there hasn't been a lot of inclusivity. In terms of also gathering different viewpoints from other, in our country it's black, so from the black community, and I gather this is the Brazilian communities here as well. So we're having this conversation about documenting non-European collections, yet there are very few representatives also here to then voice out and sort of also partake in what shape or direction it's a provenance research is meant to take. So what exactly is being documented when we are documenting these collections? I mean, a lot of them being displaced carried a lot of ceremonial and ritualistic elements to them. Who then how do I put it? Who is there to navigate through those spaces of rituals and ceremonies in terms of the objects themselves? We don't like using the word objects because we believe they're living cultures, because before they were displaced, they were used, they were living cultures used in daily life, in the daily lives of people. Then my second point was in terms of I think there were 6 problematic collections or items, objects.
or items. And I gather that they can't be spoken of right now, but it also then raises a question of providing access to those who actually need it, because we faced the same thing, I think, it was a very heated debate at the Humboldt Forum in Germany, Berlin, where we were denied access to view certain collections. So who then has access to these collections, and why so much secrecy and no access to them? If we are talking about then doing provenance research, who are we giving it access to? And then lastly, just my last question, I think it goes to David for some clarity there, because I do gather that the Museum of Lisbon doesn't have any objects from the colonial states, but from the colonial representatives. Oh, but representations of colonial objects. Sorry about that. Then what about the objects that were created by slaves when they were here? So are those then not considered for restitution if needs be, just because of locality? So what defines not being or a representative of a collection from another country? Thank you. Thank you, Luís. Elizabeth, não? Então, cada um de vocês agora temos 5 minutos, porque o David tem que ir para o Campo Grande abrir a exposição. Portanto, nós temos que acabar às 16 horas, que era o que tinha combinado. Significa que temos 5 minutos ainda, e isto é como naquelas mesas, cada um dos... Sim, no final. Nós vamos ter a Luísa, depois de fecharmos esta mesa redonda, temos direito ainda ao último coffee break, é assim, Paulo? Pronto, mas é o último. Exatamente, tem que se portar bem. E depois vamos ter a Luísa, que vai substituir a pessoa que estava indicada, que de uma forma prática disse que não vinha porque nós não falávamos inglês o tempo todo. Desculpem, mas eu tenho que justificar porque é que o senhor, perante a FCT, porque é que o senhor não veio. E, portanto, de uma forma muito simpática, a Luísa vai fazer... Exatamente, é uma atitude colonial, foi essa a leitura que eu fiz e essa é a justificação que eu irei fazer sob o ponto de vista burocrático. Portanto, vamos ter a Luísa depois do coffee break. 1 minuto para cada um. Eu pedia a vossa capacidade de síntese, que sei que a têm, e provavelmente de pegar em algo que considerem bastante sintomático para fazermos o ponto final da mesa. E queria desde já agradecer a vossa presença e, sobretudo, a dinâmica que provocaram nas perguntas, que foram extremamente importantes. Começamos pela... Eu vou responder ao Paulo, não é? Penso que é Paulo, não é? Não. Henrique. Vou responder ao Henrique. Aconselho um livro que me foi aconselhado pelo diretor do museu, que eu descobri, Nós os Índios. Os Índios, nós. Os Índios, nós. Eu já incorporei para nós os índios, mas apanhei a mensagem, os índios, nós. É daqui, eu descobri aqui, e não, é só porque realmente não há essa perspectiva autoritária nesse museu. Eu descobri isso aqui também. E, portanto, aconselho... Eu conheço todos esses livros, eu estudo este museu e eu sei do que eu estou falando. Pronto, não é a minha relação, não foi a minha experiência. Em 1972, os historiadores e historiadoras e pessoas das ciências sociais que estão aqui presentes sabem muito bem qual que era a mentalidade portuguesa vigente. Falamos sobre isso, é uma provocação. Ô Henrique, mas a mentalidade vigente no país pode não ser necessariamente a mentalidade vigente nessa casa. Estudou o museu, a forma como o museu se relacionou com o poder. Sim. Estou muito interessado nesse debate sendo feito. Não vejo o espaço de não conhecimento. Bom, eu desculpei, mas nós temos aqui um programa para tratar. O Henrique terá imensas outras oportunidades, é extremamente
gratificante estas divisões. As agendas académicas são as agendas académicas e, portanto, é bom que haja diferentes agendas académicas, mas são formas de agenciar e colocar autoridades de a visão à visão. Seguramente eu conheço o trabalho do Henrique e, portanto, sei que pertence a exatamente essa dimensão. Voltamos ao ponto de início, 1 minuto para cada um, e o que significa que há imensos caminhos, imensas rotas para fazer, incluindo na própria investigação dos trabalhos em curso. Obrigado. Eu agradeço as perguntas e as provocações e, de facto, não é possível abordá-las todas, até por de profundidade. Sobre a questão que engraçada pelo Henrique, o que eu posso responder é que eu diria que há um imenso trabalho a fazer de reconhecimento de questões relativas a racismo, se quisermos pôr de forma ampla, não só na sociedade portuguesa, se quisermos pôr a coisa assim. Agora, acho que isso não nos coloca ou não nos impossibilita de ter discussões como esta. Mal seria, até se me disser uma sociedade que tem ainda esse trabalho incompleto por fazer, ou completo por fazer, acho que ficava contente em conhecê-la. Mas, portanto, acho que há realmente desafios e eventualmente, esses desafios também passam pela uma reflexão mais aprofundada mesmo sobre o Museu da Ecologia, sobre outros museus. Eu acho que isso também, enfim, será um caminho, mas realmente não é aqui o objeto, mas uma longa conversa certamente também é possível. E o tema da inclusão, referido aqui pela Luísa, não vou mudar para inglês, mas só por dizer que há aspectos que podem ter a ver com a organização de conferência, mas sobre os quais os organizadores poderão pronunciar, sobre a presença maior ou menor nas mesas de diferentes representantes de diferentes, mas não sei se terá sido esse o objetivo, mas tenho a certeza que é uma preocupação e creio que é hoje uma preocupação muito forte e muito vivida na academia, muito em particular, onde eu estou, me posiciono, e isso está muito presente e procura-se atender bastante a essa questão. E, por fim, uma observação sobre a pergunta que fez a Maria, se eu entendi, sobre o que é que não estamos a ver. Acho que essa é a pergunta que o investigador deve colocar dia sim, relativamente à documentação, ao arquivo, ou às narrativas que recolhe, orais, sejam os materiais que recolhe, sejam de que natureza for, e procurar, por processos investigativos de triangulação, chamemos assim, metodológica, a rodear as limitações, desmanchar as ocultações que parecem estar, que estão pela frente, e isso, no caso dos museus, isso passa por, em grande medida, sair fora daquele que é o domínio documental da instituição museológica, que tem muitas limitações, e fazer pesquisas em múltiplos arquivos, como vocês penso que já estão a fazer, e incluindo também, muitas vezes, também trabalho de tipo mais etnográfico, do terreno, que é bastante importante justamente para tentarmos chegar às vozes que tantas vezes não aparecem na documentação, são as vozes, as agências dos chamemos, unidades de origem, enfim, esses são os excluídos do arquivo, genericamente. Obrigada, Ricardo. Marta? Vou pegando aqui Bem, primeiro, Henrique, se quiser realmente ver evidências materiais de supremacia branca através da ciência, sou eu que as tenho. Tá? É só telefonar-me, mandar um e-mail para o geral, quero ver, eu mostro. Tá? Sou eu que as tenho. Eu devo ter as coisas mais violentas deste país. Há aqui várias pessoas que conhecem. Agora, o que eu acho que a nossa responsabilidade e o nosso posicionamento vai muito pelo respeito. E respeito significa recuperar, corrigir. Corrigir. Que tem um espectro larguíssimo. Passa por deixar de objetificar, por humanizar, recuperar os nomes, as designações originais, por exemplo, de carregadores, de coletores, de plantas. Em vez de ser o nome latim, que é ocidental, não é? Quer dizer, o outro nome perdeu-se, ou foi parar a outra coleção.
Portanto, trata-se de recuperar, respeitando, ou melhor, a gente recupera porque respeita e porque reconhece que durante décadas houve vozes silenciadas, completamente apagadas dos arquivos, mas estão as marcas nas coleções, é preciso estudá-las. E, portanto, esse é que é o trabalho, para mim, de descolonização. É recuperar isso tudo. E depois há de haver uma altura que alguns vão voltar, outros ficam connosco, outros é preciso divulgar, outros é preciso problematizar, mas não estamos ainda nesse ponto. Pelo menos no nosso museu, ainda não estamos no ponto em que podemos, estamos no caminho. Mas eu acho que estamos a fazer um bom caminho. Fica convidado a ir ver. Conheço. Não, como é que conhece? Eu já estive lá, oh, Ana. Não, mas não conhece as coleções. Tá? Assinou o seu spot? Não, claro, e não está, então são 3,5 milhões, como é que pode estar tudo exposto? Se tivesse dinheiro era bom. Bem, é isso. Obrigado a todos. David. Agradeço desde já, vamos acabar às 4, a toda a gente, aliás. Queria agradecer o elogio ao trabalho do Museu de Lisboa, mas não vou receber o elogio para mim, como disse. O trabalho que faz, não, é fazermos, somos uma equipa de 74 pessoas, e portanto, em nome das 74 pessoas que trabalham no museu, agradeço. Se o nós que utilizou é nós como os múltiplos outros, aqueles que já conhecemos e aqueles que desconhecemos que formam o nós, concordo consigo. Se for um nós na alteridade com outro, já não tanto, mas isso é outra discussão. E respondendo à Aloísio, atrevo-me a responder em português, porque a Aloísio está em residência no Museu de Lisboa durante 15 dias e, portanto, já tivemos essa discussão, mas talvez me tenha expressado mal aqui. O que eu dizia, nós não temos em termos geográficos essas coleções, temos sim coleções que, aliás, como muito bem disse a professora Nélia Dias, quase tudo encerra o colonialismo, proveniente das cronologias em que todo o nosso mundo, em que houve colonialismo. E relativamente a objetos de uso cotidiano que possam ter sido produzidos por populações escravizadas, que ela viu, a questão da restituição está em cima da mesa, se eventualmente fizer sentido no dia. Muito obrigada. Eu acho que os nossos oradores e todo o público merecem uma salva de palmas e seguramente. Prometido que esta dupla entre o Interplast e o Transmart, que ainda tem ano e meio, há de voltar, talvez de uma forma até menos formal, porque isto 2 dias de trabalho cansam, mas why not? Uma tarde de debate, tal como fizemos esta experimentação de laboratório, do que é que pode resultar uma mesa redonda. Eu acho que foi muito gratificante ver as ideias colocar-se sobre a mesa e tipo United Colors of Benetton, todas diferentes e rumando para o mesmo público. Agora o Paulo ainda nos dá um coffee break e depois vimos ouvir a Luísa, ok? Obrigada.